nós não podemos nos acomodar, nós precisamos de mais, nós precisamos desejar mais. Um culto de domingo não pode ser o suficiente, uma célula semanal não pode ser o suficiente, um Tadel numa segunda-feira não pode ser o suficiente, meu irmão. Nós precisamos desejar mais de Deus, nós precisamos desejar a presença de Deus em nossas vidas, meu irmão. É muito fácil eu vim aqui um domingo pregar para você uma mensagem e segunda-feira eu não fazer nada. Eu oro, meu irmão, todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu posso ir mais. A conferência mais profunda é para nos levar mais profundo, e ontem eu entendi que eu preciso ir mais profundo. Eu estou no raso. Talvez hoje o seu cenário é de estar num ambiente, estar num lugar raso, aonde você não busca como você buscava mais, aonde você não tem um desespero pela presença do Senhor. Você precisa ter um desespero, um clamor dentro de você pela presença de Deus. E agora Gênesis 30, no versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz para nós. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos ou eu morrerei. Olha só, meu irmão, qual é o cenário aqui? Uma mulher que não podia ter filho, tendo inveja da sua irmã, porque a sua irmã estava dando filhos para o homem, para Jacó. E agora essa mulher, ela olha para Jacó e fala em desespero: Jacó, dá-me filhos, senão eu morrerei. Se eu não gerar, eu vou morrer. O clamor dessa mulher é por filhos. Ela estava desejando ter filhos, ser uma pessoa geracional. Então agora, em meio a uma aflição extrema, Raquel, ela está desejando ter filhos. E talvez você pode se questionar e se perguntar: mas por que Raquel estava desse jeito? Por que Raquel, ela estava tão desesperada para ter filho? Quando você vai estudar, meu irmão, lá na cultura daquele povo, eles acreditavam que a mulher que não tinha filho era uma mulher amaldiçoada. Até as mulheres se sentiam amaldiçoadas por não ter filho, e ela se sentia uma vergonha para o seu marido. Então Raquel, por não gerar, ela está sentindo vergonha, porque ela não é uma mulher abençoada, ao ponto dela pedir até uma serva para ter filhos com Jacó, para que ela viesse tomar posse daquela criança e dizer: agora eu sou mãe. Então agora uma mulher que não gera, uma mulher que não tem filhos, ela se sente inferior, ela se sente uma mulher que não é abençoada. Então agora essa mulher, ela está desesperada no interior dela, falando para o seu marido: me dá filhos, senão eu morro. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre gerarmos filhos espirituais, sobre gerarmos discípulos na fé, sobre gerarmos homens e mulheres que são apaixonados por Jesus. Hoje eu quero falar para você que nós precisamos ter um desespero como Raquel e falar assim: Senhor, dá-me filhos, dá-me discípulos, senão eu morro. Eu preciso pregar o evangelho a toda criatura. Hoje eu quero despertar você, meu irmão. Hoje eu quero provocar você. Eu quero que você saia daqui hoje, meu irmão, provocado, pensando assim: eu tenho que fazer discípulos para Jesus. Eu quero que hoje você entenda que a mensagem que Jesus quer deixar para você é: ide e fazei discípulos. Meu irmão, talvez você veio de outra congregação, talvez você chegou na IEM e você veio de outro contexto de igreja, e talvez o ritmo é um pouco diferente. Eu lembro que várias pessoas passavam pela nossa igreja e diziam assim: ah, eu não vou ficar na IEM, porque a IEM, eu já falei sobre isso aqui, a IEM foca muito no trabalho. A IEM é muito pesado, tá na IEM, o evangelho lá é muito pesado, porque a gente sempre prega em salvação de almas.
A gente sempre fala que nós devemos pregar o evangelho. Lógico, meu irmão, é óbvio que isso não é apenas isso. Não é apenas isso. Porque não adianta você ser um bom pregador do evangelho se você não tem uma boa família, se você não é exemplo dentro do seu lar. Então não se resume apenas em pregar o evangelho, mas nós entendemos que Jesus veio, meu irmão, para preparar discípulos, para pregar o evangelho e para morrer em uma cruz. Então a mensagem que nós carregamos é: ide por todo mundo e fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual é o problema de hoje em dia, meu irmão? Hoje em dia a pessoa, ela está no mundo, ela faz de tudo. Lá no mundo a pessoa faz de tudo, ela se entrega. Ela mergulha, sabe, de cabeça no pecado. Ela mergulha de cabeça nas coisas erradas, na droga, na prostituição, na bebida. E ainda acha que está tudo bem. E ainda acha que está legal. Só que quando vem para a igreja, a pessoa não quer fazer nada para Deus, meu irmão. Quando vem para a igreja, não existe um movimento, um mover na pessoa para pregar o evangelho. Às vezes não adora na igreja, às vezes não dança na igreja, não faz nada na igreja, mas no mundo fazia tudo. Só que quando você se converte em uma igreja a qual ela vai sempre te chamar, sempre te provocar a pregar o evangelho, não adianta, você não consegue ficar parado, meu irmão. Rapidinho você dá seu jeito, rapidinho você quer estar numa célula, rapidinho você quer estar envolvido nas coisas, rapidinho você quer estar ajudando alguém, pregando para alguém. Aí você chega lá no seu serviço, meu irmão, já não é mais a mesma coisa. Porque lá no seu serviço agora, quando alguém vem fazer alguma brincadeira de mau gosto, você já corta e fala: não, cara, eu não estou afim disso, eu não estou mais nesse cenário. Quando você está no seu colégio, já não é mais aquele mau testemunho. Por quê? Porque existe algo sendo provocado dentro de você, e esse algo é o fogo do Espírito Santo. E quando você começa a ter um olhar e falar: agora eu fui chamado para pregar para toda criatura, agora eu fui chamado para anunciar o evangelho a toda criatura. Quando você entende: agora existe um chamado dentro de mim, ao qual eu preciso gerar pessoas, ao qual eu preciso ganhar pessoas, a minha família, os meus amigos. Eu preciso falar desse Jesus para essas pessoas, esse Jesus que me salvou. Sabe, meu irmão, existem 2 marcos na história. Você vive 2024 depois de Cristo. Então Jesus, ele dividiu a história da humanidade. E de certa forma Jesus, ele também marcou a sua vida. Você hoje fala: quando antes de eu encontrar Jesus, eu era assim, assim, assado. Mas agora que eu encontrei Jesus, eu sou assim, assim, assado. Você que é batizado, eu tenho 8 anos de batismo, e eu falo assim: tem 8 anos que eu comecei a viver uma nova vida em Cristo. Então Jesus, ele entra em nossas vidas e ele divide ela entre o antes e depois dele. O antes dele é uma base, é uma estrutura para você falar de como você é agora depois dele, meu irmão. Porque antes de você encontrar ele, você tinha vários conflitos, você tinha várias angústias, talvez depressão, ansiedade, vícios, problemas espirituais e sentimentais. Mas agora, depois dele, depois que você encontrou ele, isso foi curado, isso foi tratado. E agora esse testemunho, ele é levado para aquelas pessoas que estão vivendo ainda antes de Cristo, ainda antes de encontrar com Cristo. E essas pessoas precisam ouvir de nós, meu irmão, aquilo que ele fez. As pessoas precisam sentir a presença dele através de nós, ao ponto de elas falarem assim: aquilo que Deus fez na vida dela, eu quero que faça na minha também. Aquilo que Deus fez na vida dele, eu quero que faça na minha também. Só que nós só chegaremos a essas pessoas se tivermos amor por elas. Nós só chegaremos a essas pessoas se nós tivermos amor por elas, compaixão. Por diversas vezes, Jesus, quando ele estava caminhando, a Bíblia fala para nós assim,
E Jesus teve compaixão do cego e o curou. E Jesus teve compaixão daquela multidão. Então disse para os discípulos: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. É por isso que ele fez o que fez por elas. Jesus teve compaixão de você e de mim. Por isso que ele morreu uma cruz por nós. E aprendendo com Jesus, nós precisamos ter esse amor e essa compaixão por almas. Nós precisamos entender que o nosso clamor e o nosso desespero vai ser um clamor e um desespero para gerar filhos espirituais, discípulos para Jesus. Lá em Lucas 1, lá no versículo 25, olha o que Isabel diz. Ela fala assim, ó: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Em outras traduções, acabar com a minha humilhação. Ela estava falando disso porque ela estava gerando dentro dela o João Batista. Olha só, o Senhor agora acabou com a minha humilhação. Quando você olha para Gênesis 30 no versículo 23 e 24, olha o que Raquel diz. Olha que a Bíblia diz: e ela concebeu, Raquel, e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Irmãos, eu acho que para nós tinha que ser uma vergonha também não gerar ninguém para Deus. Eu acho que para nós também tinha que ser uma vergonha em olhar para a nossa vida cristã e falar: eu não estou ganhando ninguém para Jesus. Eu me sinto, eu fico assim, irmãos. Eu falo: Deus, estou fazendo pouco. Eu acho que o desespero e a angústia dessa mulher, meu irmão, por querer ter um filho, tinha que ser a angústia e o desespero dos cristãos hoje em gerar discípulos. Porque agora a preocupação dela é só uma: eu preciso ter um filho, eu preciso gerar, eu preciso sair dessa vergonha que eu estou vivendo. E a Bíblia continua: e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Meu irmão, olha só, presta atenção no versículo 24. E ela o chamou o seu nome José. O clamor e o desespero de uma mulher fez que ela gerasse um governador, meu irmão. Aquele que lá no futuro iria salvar uma nação da fome por causa da sua sabedoria e inteligência. Eu não sei se você ainda está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas, meu irmão, talvez você pode ganhar um José que vai salvar milhares e milhões de almas. Talvez você não vai ser um José que vai pregar para milhões, mas você vai ser a Raquel que vai gerar esse José. Amém? Talvez você não vai ser mesmo o governador do Egito. Talvez você não vai ser mesmo o pastor de multidões, ou a pastora de multidões. Talvez você não vai ser mesmo o evangelista que vai pregar para milhões de pessoas, mas você vai ser alguém que vai gerar e que vai ganhar essa pessoa para Jesus. A pessoa que ganhou Billy Graham talvez não teve o mesmo resultado que ele, meu irmão. Billy Graham pregou para milhões, talvez quem ganhou ele só pregou para ele. E está tudo bem, porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Então agora o clamor dessa mulher, o desespero dessa mulher fez ela gerar um governador, meu irmão. Lá na frente José estava salvando milhares e milhões de pessoas. Porque um dia uma mulher estava em desespero e ela não desistiu. Agora imagine comigo se essa mulher não entra em desespero. Agora imagine comigo se essa mulher, ela falar: não consigo gerar mesmo. Quem é mais antigo da igreja sabe da história da pastora Daiane e do pastor Felipe. A pastora Daiane tinha problema de engravidar. Ela tem, eu esqueci o nome. Isso. Tem problema lá, aí perdeu o filho, sempre triste, tendo aborto espontâneo. Só que ela perseverou. Um dia o clamor dela foi: Senhor, dá-me filhos. E hoje ela tem filhos. Há mais de 17 anos atrás, uma mulher
estava clamando, o nome dela chama Vanderlene. Ela estava clamando e falando assim: Senhor, converta o meu marido. O clamor daquela mulher, o desespero, era pela conversão de uma pessoa, de um homem. Um homem que chegava embriagado em casa, um homem que não dava atenção para os seus filhos, um homem, sabe, que ia para o culto fedendo a cachaça com bala house na boca. E ela estava durante 12 anos clamando e falando assim: Senhor, eu quero ver a conversão do meu marido. E esse marido converteu. E a conversão dele trouxe também a conversão dos filhos. E esse homem, que outrora era apenas um alcoólatra, agora se tornou um pastor. E agora esse pastor, ele funda essa igreja que você hoje está sentado no banco dela. E agora esse pastor, ele morre e deixa os filhos para dar continuidade naquilo que um dia ele iniciou. Mas uma mulher clamou durante 12 anos, falando: Senhor, converta o meu marido. Esse é o clamor e o desespero que nós precisamos ter dentro de nós. Eu sempre falo com a pastora Vanderlene assim: pastora, eu sou muito grato pela sua vida, porque se não fosse o seu clamor e sua perseverança, eu não estava aqui hoje. Pensa isso, irmão. Imagine se depois de 2 anos a pastora Vanderlene olhasse e falasse: não é possível, meu marido não tem jeito. Estou orando, estou pedindo e nada acontece. Imagine se ela pensasse isso. Não existiria a IEM, não existiria essa igreja, não existiria a igreja lá em Matias Barbosa, que hoje tem centenas de jovens lá recebendo de Deus. Não existiria em Benfica, qual você hoje está sendo abençoado com uma palavra. Não existiria em Sede, que hoje está lá com vários jovens recebendo de Deus, famílias sendo transformadas. Não existiria em Central, quando nós estávamos ontem numa conferência com milhares, não, profetizando em nome de Jesus, com centenas também de pessoas. Irmãos, foi o clamor e o desespero de uma mulher. Por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos aprender com essas pessoas e seguir os mesmos caminhos, irmãos. Hoje você está desfrutando de algo que alguém lá atrás preparou para nós, irmãos. Nós estamos caminhando, peregrinando em um caminho que alguém lá atrás preparou em lágrimas, preparou sofrendo, clamando, desejando. Hoje nós estamos desfrutando de algo que alguém um dia sofreu, meu irmão, para que tudo isso acontecesse. Como que agora eu abro mão disso? Como que agora eu deixo, sabe, isso tudo para trás e agora começo a caminhar sem pensar no amanhã ou naquelas pessoas que podem vir após mim? Como? Não faz sentido. Eu quero que você entenda, meu irmão, que você pode ser essa pessoa que vai ganhar também esse homem ou essa mulher que vai alcançar milhares e milhões de pessoas. A nossa igreja, ela vai crescer muito ainda, irmãos, muito. O pastor Eibe veio aqui na conferência e ele falou assim: eu estou aqui e Deus está mandando falar algo para vocês. Essa igreja vai ser referência para o Brasil e para o mundo. Vocês vão crescer muito, mas persevera em humildade e santidade. Aí na última conferência o pastor Giovanni veio aqui, discípulo do pastor Eibe, e ele falou assim: eu quero orar por vocês, porque tem algo especial lá em Santarém. Irmãos, e tem mesmo, eu nunca fui lá, mas eu sei que tem, porque uma igreja lá tem 75 mil pessoas. A igreja deles cresceram tanto, irmãos, que eles faziam, acho que era 50 cultos, né, no domingo, não, sei lá, acho que 50 cultos que acontecia. Aí eles foram e abriram 500 igrejas ao redor e hoje tem a sede. Deus derramou uma unção de multiplicação lá extraordinária. E o pastor Giovanni falou assim: irmãos, Deus está mandando orar por vocês, porque a unção que existe em Santarém, Ele vai derramar sobre essa igreja aqui. Nós iremos romper muito ainda, irmãos. Vocês vão ver, irmãos, em Benfica. Irmãos, fica quietinho aqui, irmãos. Não desvia não, meu irmão. Na face da presença, não fica quietinho aqui. Fica. Lá na galeria eu falava, irmãos. Falava assim: gente, Deus já me falou, nós teremos um culto
com 500 pessoas. Só que não é um só não, é 4 cultos, é 2.000 pessoas, aqui em Benfica. Eu vou repetir, agora vocês não entenderam. A nossa igreja aqui em Benfica, ela vai ter 4 cultos com 500 pessoas, meu irmão. Amém? Mas por que, pastor? Porque você está visando o número? Não, meu irmão, eu quero ver a salvação de almas. Nós vamos romper muito, mas não tem como a gente romper e chegar nesse lugar se a gente não tiver um clamor e um amor por almas. Não tem como. Sabe por quê, irmãos? Toda igreja que cresce por causa do número não tem amor e compaixão, ela está fadada ao fracasso. Porque sucesso sem ser um sucesso que Deus liberou sobre aquela igreja é um fracasso para mim. Sucesso numérico sem sucesso de presença e de desejo de Deus, para mim é fracasso. Se eu não tenho amor por aquelas pessoas e por isso eu prego para elas, para mim, irmãos, é fracasso. Não é pregar o evangelho. É por isso que você vai ver hoje muitas igrejas grandes. Não estou aqui, irmãos, querendo falar mal de igreja nenhuma. Estou falando em geral, a igreja brasileira mesmo. Muitas igrejas têm muitas pessoas, mas não tem amor, não tem cuidado. O pastor Felipe congregava em uma igreja, ao qual ele falou que estava, acho que, não sei quantos anos, 5 anos na igreja. E um dia ele chegou no culto, o irmão falou assim: seja bem-vindo, meu irmão, você é visitante? Está aqui pela primeira vez? Ele falou: não, eu sou membro que tem 5 anos. Olha que doideira, irmãos. Eu estava conversando com o Jonas um dia, a gente estava descendo, conversando, eu falei assim: varão, a nossa igreja ela vai crescer muito, só que a gente, é por isso que existe a célula. Eu falei com ele assim: está vendo o cuidado que você tem na célula do Lucas? Talvez um dia, quando a igreja estiver muito grande, talvez a Marina e o Jonas vai ter um probleminha, eles não vão vir no culto. E talvez eu não vou perceber, porque tem muitos membros na igreja. Só que o Lucas vai falar assim: opa, está faltando 2 membros da minha célula aqui, espera aí, o que aconteceu? Como é que vocês estão? É por isso que existe alguém que vai cuidar de você, um discipulador, que vai falar assim: mas você não veio no culto hoje? Você está bem? Não, vamos orar pela sua vida. Não, vamos abrir um propósito. Você não caminha sozinho. Se a igreja ela cresce sem isso, meu irmão, ela só incha. Não tem cuidado, meu irmão. Aí você vai ver várias pessoas aí, vários lugares, sendo vários escândalos, até de pastores mesmo, porque não tem cuidado, não tem discipulado, não tem, sabe, esse amor próximo. Então nós vamos romper, meu irmão, porque nós estamos com o fogo do Espírito Santo dentro de nós, e nós temos um amor por almas, nós temos um clamor por almas. Nós precisamos, sabe, ter essa preocupação dentro de nós. Como que serão as próximas gerações? Os meus filhos, os meus sobrinhos. Você precisa, meu irmão, ter esse clamor, esse desejo e essa preocupação. Nós precisamos preparar as gerações futuras, meu irmão. Eu fico vendo, sabe, igual eu tenho muito sonho, irmãos, de ser pai, muito mesmo, irmãos, veja a hora. Eu já fico profetizando, sabe, no meu TSD, eu oro e falo: pai, que meu filho venha ser uma criança abençoada, minha filha, que o Senhor enviar, pai, que venha ser abençoado, o casamento dele, que ele venha ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu começo a profetizar porque eu me preocupo com a geração futura. Se está difícil hoje, imagina que 10 anos, irmão. Se está difícil hoje, imagina que 20 anos. Então agora essa preocupação, quando ela é gerada em nós, nós começamos a entender que nós precisamos discipular pessoas, cuidar de pessoas, e ensinar elas no caminho exato, no caminho correto que a Bíblia nos ensina. Porque agora nós temos um olhar de amor e compaixão. Lá em Gálatas 4:19, abra comigo aí, acompanha aí, Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Preste atenção nisso aqui. Eu não sei falar em grego não, irmãos, mas eu gosto de pesquisar o significado das palavras. Eu estava pesquisando no grego, porque eu queria saber, sabe, por que Paulo fala isso, né, irmãos? Meus filhinhos, ele repete isso depois, eu vou ler novamente. Mas eu fui pesquisar 2 palavras, meus e filhinhos.
A palavra meus em grego, repito, não sei falar em grego, então se alguém sabe que não ria de mim, que eu não sei pronunciar, mas é basicamente isso aqui, ó. Meus é mou, acho que é mou mesmo que fala, que significa de mim. Então olha só, meus, Paulo está falando de mim, saíram daqui, é meu. Aí filhinhos, no grego, teknon, vamos fingir que é assim mesmo que fala, e você fala, nossa, o pastor fala em grego, muito legal. Filhinhos, teknon, que significa uma criança pequena, termo usado para o discípulo, para discípulos pelos seus professores. Olha só, Paulo está falando assim, ó, criança pequena que saiu de mim, basicamente isso. Eu estou sofrendo dores como de parto, até que eu veja Cristo em vocês. Olha o que ele quer dizer, meu discípulo, que eu gerei com amor, com compaixão, com amor fraternal, eu estou sofrendo dores, como uma mãe sofre dores de parto, para ver Cristo sendo formado em vocês. Isso é muito forte mesmo. Ele está sofrendo mesmo. Ele está olhando para aquele povo e falando, meus filhos, eu estou sofrendo por vocês. Eu quero ver Cristo em vocês. O nosso clamor, meu irmão, o nosso olhar para o mundo deve ser, eu estou sofrendo porque eu quero ver Cristo sendo formado na vida dos meus discípulos. Eu quero ver Cristo sendo formado em minha vida. Eu quero ver Cristo sendo formado na humanidade, meu irmão. Só que o problema da nossa geração é que essa geração, o Deus dela é o ventre. O ventre é adorado pelas pessoas e não é um ambiente um lugar onde é gerado uma compaixão e um amor pelas pessoas. Como assim, pastor? As pessoas hoje, meu irmão, só querem os seus próprios interesses. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Elas não estão preocupadas com o próximo. Elas não estão preocupadas, sabe, com o meu próximo, com a minha família, com o meu amigo. Não, que é isso? Eu preciso realizar os meus sonhos. Eu preciso realizar os meus objetivos. Eu olho para o meu umbigo, meu irmão. O resto, que se vire. Tem que dar certo é para mim. São pessoas que não entenderam ainda o que a Bíblia fala, que é melhor dar do que receber. São pessoas que não entenderam ainda que é mais gratificante você ver dando certo para o outro do que até para você mesmo. Eu tenho uma empresa hoje de marketing e nós temos clientes, e quando eu falo para eles assim, cara, eu estou mais preocupado com o seu resultado do que com o seu dinheiro. Tem cliente meu lá que ganha muito mais dinheiro do que eu. Eu falo com ele assim, cara, eu me alegro, irmãos, quando a pessoa manda para mim assim, Alisson, muito obrigado, cara, eu fiz esses dias mesmo, essa semana, tem um cliente meu que ele falou assim, eu não quero fazer investimento em anúncio pago esse mês não, porque eu tô com pouco dinheiro. Eu falei, cara, beleza. Aí tá reclamando comigo assim, cara, tá caindo as vendas, não tô vendendo nada, não vendi nada. Aí ele falou comigo assim, cara, eu preciso de fazer um investimento. Eu falei, cara, eu falei com ele assim, brincando, eu falei assim, agora eu entrei em cena, agora você vai ver dinheiro. Eu falei com ele assim. Aí eu comecei a fazer um negócio pra ele, rodei lá o anúncio, comecei ontem. Aí hoje de manhã ele mandou uma mensagem, primeira venda que eu fiz através do anúncio. Eu falei, cara, glória a Deus. Eu comecei a me alegrar com ele, meu irmão. Eu comecei a me alegrar, sabe porque eu entendi que nem tudo, meu irmão, nem tudo que a gente faz tem que ser benefício para nós. É melhor dar do que receber. É melhor ver o outro lá, sabe, dando certo do que ter eu mesmo. É claro que eu quero também, é claro que eu quero romper, prosperar, eu quero progredir, mas meu irmão, quando eu estou servindo o meu próximo, eu estou cumprindo o mandamento que Jesus deixou para nós. Um dia um homem chegou para Jesus e falou assim, Jesus, qual é o grande mandamento? Lá em Mateus 22, 36, ele fala assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Um doutor da lei chega para Jesus perguntando isso para ele, ele fala assim, é o seguinte, você quer saber? Quero. Ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então as pessoas hoje, elas estão procurando muitas formas de amor,
Mas a principal, que é amar, ajudando, elas não querem amar, não querem ajudar. E entenda comigo que pregar o evangelho é um ato de amor. Você quer amar ao próximo? Pregue o evangelho da salvação para ele. Em certa ocasião, Pedro falou assim, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: claro, né, Jesus, eu te amo. Aí Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Ué, Senhor, de novo? É claro que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus novamente: Pedro, você tem certeza que me ama? Amor ágape, amor incondicional, o amor que está disposto a perder a vida por mim. Pedro se entristece. Deixa eu dizer algo para você, algo que me chama a atenção. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quando eu olho para essa mensagem, quando eu olho para essa passagem, eu vejo que o ato de amor está em apacentar as ovelhas de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta hoje: você ama Jesus? Sim ou não? Então apacenta as ovelhas dele. Quem são as ovelhas do seu aprisco hoje? Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Não, meu irmão, estou falando é para discípulo mesmo. Porque Jesus não estava falando para um pastor, ele estava falando para um discípulo. Que lógico, depois a igreja seria fundada através dele. Mas, meu irmão, se você ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus. Lá em João, no capítulo 13, versículo 34, a Bíblia diz para nós: um novo mandamento vos dou, Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Hoje, quando você olha para a humanidade, você vê que o amor se esfriou, e a Bíblia fala sobre isso. Quando você olha para Mateus 24, que é o capítulo que Jesus fala sobre o fim dos tempos, um capítulo escatológico, lá no versículo 12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então olha só, a Bíblia está falando para nós que no fim dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar. Mas só que quando nós observamos o texto, nós vemos que o amor que vai se esfriar é de muitos, mas não de todos. Então nós, como igreja, nós precisamos ser a esperança para um mundo que está com amor frio. Porque hoje você vai ver que as pessoas não estão nem aí uma pelas outras, meu irmão, não está nem aí. Como eu disse aqui, as pessoas não estão dispostas mais a servir ao próximo. E quando nós olhamos para a Bíblia, esse é o mandamento que Jesus deixa para nós: ame ao próximo como a ti mesmo. E por que as pessoas hoje estão amando pouco umas às outras? É porque elas não têm amado nem a si mesmas. Hoje você vai encontrar as pessoas frustradas, depressivas, porque não tem Jesus. Eu sou a pessoa, irmãos, que creio que Jesus, ele é a cura para tudo, tá? Para tudo, para depressão, para ansiedade, para tudo. Eu creio que Jesus é a cura disso. Claro que eu não excluo o profissionalismo, né? O psicólogo, o terapeuta, não excluo essa possibilidade. Claro que tem pessoas que vão precisar desse acompanhamento, mas eu creio que Jesus, ele pode colocar o fim em tudo. E talvez tem muitas pessoas aí fora que já tomaram remédios, já fizeram várias coisas e não adiantou para elas. Estão enfiadas dentro de um quarto, viciadas em remédio, não saem para nada, depressivos. Sabe do que elas precisam? Jesus. Se você conhece um tipo de pessoa assim e não pregou para essa pessoa ainda, corra o mais rápido possível e pregue para ela. Existem cenários, meu irmão, que é só Jesus. Existem situações que é só Jesus, meu irmão. Não tem como. Pode chamar o melhor especialista, meu irmão. Se Jesus não entrar no negócio, não tem jeito. Romanos 12, 10. Olha o que Paulo diz para nós: amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que Paulo quer dizer sobre amor fraternal? É um amor familiar, é um amor que você sente da mesma forma de alguém da sua família, meu irmão. Então ame uns aos outros na igreja, aonde você estiver, com amor fraternal. Versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, você vê que a Bíblia, ela está chamando a igreja para ser contramão do mundo o tempo todo. Olha só, continuando. Lá no versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia está mandando eu abençoar quem me persegue. Sabe aquele abençoado, aquele abençoado que você não aguenta mais, que te persegue, que te calunia, que fala mal de você, que inventa sobre você. Irmão, todo mundo acha que tem essa pessoa na vida. É ruim, né, essa pessoa, né? Dá vontade de falar assim: Deus, leva, em nome de Jesus, leva hoje, eu não aguento mais. Só que a Bíblia fala para nós assim: abençoa esse irmão, abençoado, abençoa ele. Só que o mundo vai falar assim: ó, que é isso, o cara te deu um tapa na cara, você vai fazer o quê? Vai deixar para lá? Ele te passou a perna, você vai deixar para lá? Está te perseguindo, vai deixar para lá? É isso que o mundo prega. Mas aí a Bíblia fala para nós assim: abençoa essa pessoa, não amaldiçoa ela. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. 17, e a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí Deus pegou pesado, né, meu? Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Deixa eu te ajudar aqui para você entender melhor. Se o teu inimigo estiver passando necessidade, ainda que for seu inimigo, sirva a ele. Ainda que essa pessoa faça mal para você, sirva a ela. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Hoje o mundo não entende isso, meu irmão. Olha só, a Bíblia está falando para nós que quando nós servimos o nosso inimigo com o bem, servindo a ele, nós estamos amontoando brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Brasas vivas, fogo do Espírito. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não é fácil hoje andar na contramão do mundo, porque quando você vence o mal com o bem, as pessoas te taxam como bobo. Ah lá a boba, ah lá o bobo. Não, eu não sou bobo não, eu sou esperto. Porque hoje o esperto pensa que vencendo o mal com o mal ele é esperto, mas não, meu irmão. O esperto, o inteligente vence o mal com o bem, não com o mal. Porque quem vence o mal com o bem é aquele que ama a Deus, e é aquele que tem Deus no seu coração e a palavra viva dentro do seu coração. Só que o mundo não faz isso, meu irmão. É por isso que nós precisamos ser diferentes. E aonde se resume isso tudo? No amor. Amor ao próximo. Se você tem amor ao próximo, independente de quem é seu próximo, porque a Bíblia não fala amai o seu amigo, fala ao próximo, então o seu próximo pode ser qualquer um. Amar ao próximo é o próximo que você encontrar na rua. Então, que fez o bem ou fez o mal, ame essa pessoa. O mundo não vai te ensinar isso. A Bíblia, meu irmão, é totalmente oposta àquilo que o mundo prega. E nós precisamos se levantar como essas pessoas. Já estou caminhando para o fim. Queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 4. 2 Coríntios 2, 4. A palavra de Deus diz assim para nós: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi,
com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Paulo está dizendo assim, porque em muita tribulação, em muita angústia, do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Meu irmão, o apóstolo Paulo era um homem de lágrimas, era um homem que chorava por pessoas, era um homem que chorava por vidas. Nós precisamos aprender com este homem e orar, clamar e ter lágrimas nos olhos para essas pessoas que precisam encontrar salvação. Para finalizar, 1 Timóteo 1 e 2, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Só até aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Vamos para o grego de novo. No grego a palavra filho significa teknon. Eu acho que é assim mesmo. Qual é o significado disso, meu irmão? Descendência, filhos. O menino. Olha só, esse termo é usado para uma relação íntima e recíproca entre homens pelos laços de amor, amizade, confiança, assim como pais e filhos. Nós estamos vendo agora um homem chamado Paulo chamando o seu discípulo